Que a graça e a paz estejam com todos, aleluia! Estamos nesse domingo com o nosso momento de reflexão. Sabemos que muita coisa em pauta, muita situação em que nós não sabemos ainda quais serão as formas, os meios, as maneiras que se resolverão. E como nós entendemos que quando algo não está bem, parece que tudo fica meio confuso, parece que as pessoas ficam sem ação, mesmo sabendo que muitas coisas podem ocorrer para melhor e nós tenhamos boas intenções. Nós sabemos que corremos risco de sermos traídos, porque estamos sendo desafiados. E esta live desta noite vai falar um pouco sobre tudo e sobre todos. Não estou falando só sobre a igreja, mas eu estou falando de uma nação. Eu estou falando não somente dos pastores, mas eu estou falando do nosso futuro. Eu não estou falando comercialmente daquilo que nós deixaremos de ter, mas eu estou falando dos sonhos que muitas vezes não vão se concluir. Por isso que hoje na parte da manhã, quando eu coloquei uma palavra na minha linha de palavras de sabedoria, o Senhor falava comigo. E Ele dizia para ser forte e corajoso. Mas você ouvir de uma pessoa, alguém te falando, seja forte e corajoso, é muito fácil. Mas você ser o forte e corajoso fica difícil. Mas eu quero nesta noite te apresentar um Deus tão maravilhoso, tão soberano, que nos coloca, sabe, na palma da sua mão e nos diz, não temas, filha. E essa certeza é que eu quero passar para você nessa noite. Essa certeza que eu quero trazer, essa plenitude dessa paz que só Deus pode dar. E aqui em 2 Crônicas, capítulo 15, 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 15, diz assim: Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum de Deus, de nação alguma, nem reino algum, pode livrar o teu povo, livrar das minhas mãos, e nem das mãos dos meus pais. Quanto menos vos poderá livrar esse vosso Deus das minhas mãos. No 16. E os seus servos falavam ainda mais contra o Senhor Deus e contra o rei Ezequias, o seu servo. Nós estamos falando aqui de uma luta travada sobre o rei Ezequias e um dos grandes temíveis de muitos anos, Senaqueribe, o rei da Síria. Nós sabemos que a Síria, por um longo tempo, ela lutou e ela almejou ter tudo aquilo que era dos judeus. Principalmente as cidades de Judá, Jerusalém, porque eles diziam que, por mais que tentasse destruir esse povo, eles sempre se reerguiam. E aqui Senaqueribe fez de várias maneiras para poder derrubar o reino do rei Ezequias. E o rei Ezequias, para a gente lembrar um pouquinho, ele foi aquele que, quando tomou posse, nas primeiras semanas da posse dele, ele derribou
derrubou, aniquilou, extinguiu, deixou fora de centro todos os altares de ídolos, tudo aquilo que contrariava a vontade de Deus. E sob a coordenação aqui de um profeta, ele deu prosseguimento àquilo que Deus ordenara. Porque ele colocava Deus acima de tudo e acima de todos. E você está me entendendo? E quando ele se sentiu ameaçado por aquele grande rei, aonde ele desafiava, além dele mandar os mensageiros para poder, atribuir temor, porque aonde os assírios passavam, eles destruíam, a terra ficava desolada. E não diferentemente, eles queriam fazer isso com o rei Ezequias. Só que o rei Ezequias, ele cumpriu algumas ordens de Deus. E quando ele obedeceu às ordens de Deus, Deus trouxe para ele algumas palavras de encorajamento. Essas palavras de encorajamento que eu quero trazer para você hoje. Porque nós temos como fazer. Nós temos como nos concentrar e orar e pedir e saber que nós estamos por uma causa justa. E aqui, quando ele percebeu que tudo à sua volta já estava tomado e o inimigo do outro lado do muro gritando, queria pendurar a cabeça dele, queria extingui-lo, queria sitiar todas as cidades vizinhas de Jerusalém, e a última cidade seria Jerusalém. E ele desafiava o Deus de Ezequias. Parece, né, que nós estamos vendo algumas histórias parecidas nos dias atuais. E aqui, quando ele chegou e falou para o rei, mandando cartas, se você for no contexto, você vai entender o que eu estou pregando. E essa palavra me veio hoje de manhã, porque nós estamos para tomar um passo muito forte, muito determinado, de fé, de acreditar que esse Deus, ele não está morto, ele está vivo. Ele está vendo todas as coisas. E a primeira coisa que ele quer de mim e de você é o nosso coração, é a nossa obediência. E quando ele desafia aqui, porque nenhum dos deuses das nações, nem de reino algum, pôde se livrar da minha mão e da mão dos meus pais, porque os pais de Senaqueribe também eram tiranos, sanguinários, destruidores, pessoas más, pessoas onde não tinha nenhum tipo de conserto nem acerto, eram majoritários, eles eram únicos e acabou. E quem atravessava o caminho deles era a destruição na certa. E ele trouxe, quem poderá nos livrar das nossas mãos? Esse seu Deus? Ele não sabia com quem estava falando. Ele não sabia do que se tratava. Mas nós que conhecemos a palavra, sabemos de quem nós estamos confiando. E nesse momento aqui, além do Senaqueribe, os servos de Senaqueribe também blasfemavam em todas as cidades sitiadas à volta de Jerusalém para provocar terror. E nesse terror vencer pela causa da emoção. Porque nós temos aí dois fatores quando temos um problema. Ou nós enfrentamos ou nós recuamos. E aqui ele fala assim, no 16, os seus servos falaram ainda contra o Senhor Deus e contra Ezequias. E Senaqueribe escreveu cartas para blasfemar do Senhor.
A palavra de Deus diz assim que ai daquele que blasfema contra o nosso Todo-Poderoso. E eu vou um pouquinho mais à frente. E clamaram os servos em alta voz, em judaico, todo o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, pedindo ao Senhor que os guardasse. Falavam do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos das terras vizinhas e das obras das mãos dos homens. Eles pegaram Deus, o Todo-Soberano, que fala em Salmos, a Ele toda a glória, toda a honra, todo o poder, toda a majestade seja dada a Ele. Eles pegaram e igualaram, trazendo o menosprezo, trazendo ali a condição para Ezequias ficar daquilo que já estava, porque ele representava a nação, abatido, triste. Muitas vezes olhamos à nossa frente e temos medo, um sentimento natural. Medo quando uma pessoa vai ser operada, quando um ser querido vai viajar, quando tomamos uma decisão para mudarmos para longe. Medo, medo, medo. O novo traz medo. Nós temos medo da nossa limitação. Por isso que nós temos que confiar naquele que é ilimitado, naquele que é soberano, naquele que é onipotente, onipresente, onisciente, aquele que diz: eu sou, eu faço. O grande Yamashia, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Deus da provisão. Mas Deus está na frente de tudo, e para alegria nossa, para a paz interior nossa, nós temos que confiar. Sabe, nós não precisamos aprender técnicas para confiar em Deus. Nós temos que ter fé, determinação e saber que Ele está conosco todos os dias, todos os momentos, não nos abandonou e não vai nos abandonar, desde que creiamos, que possamos dar para Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Ele não divide a honra dele com ninguém, porque Ele é o único Deus, que fez a mim, fez a você, que sabe aonde você vai chegar, sabe suas deficiências, sabe suas limitações. E nós voltando aqui para a palavra, olha que coisa mais linda. No versículo 20 do capítulo 32 de 2 Crônicas, está escrito assim: porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso, desse probleminha, e clamaram aos céus. E olha o que aconteceu. Então, como é linda essa palavra, porque na Bíblia não tem eu acho, eu sinto, não, na Bíblia tem então diz o Senhor. Quando o então de Deus entra, as portas se abrem, os muros caem, situações são totalmente resolvidas, pessoas curadas, porque assim diz o Senhor: o que é para a vida é para a vida, o que é para a morte é para a morte. Porque nós não estamos falando de um mero mortal, nós estamos falando do Deus que tudo sabe, tudo fez, e não há quem possa impedir. Ele é o início e o fim, o ômega, o alfa e o ômega. Nem olhos viram, nem ouviram o que o Senhor tem para fazer ainda por nós. Então o que falta em nós é acreditarmos, é crermos que Deus nos traz para uma situação dessa para mostrar em quem nós temos confiado. E nós sabemos o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é bondoso, o quanto Ele tem feito para mim e para você ser vitorioso. Essa semana eu ouvia de um querido amigo meu, pastor, ele falava assim: se você chegou, aonde você chegou, com a idade que você chegou, porque Deus tem promessa para cumprir ainda.
Então vamos deixar o mimimi de lado e vamos acreditar nesse Deus. E aqui fala assim, então, que palavra maravilhosa. O Senhor enviou um anjo que destruiu todos os valentes, os chefes e os príncipes do arraial do rei da Síria. Vai vendo? E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra, tendo ele entrado na casa do seu Deus. Os seus próprios filhos ali o mataram. Quando nós desafiamos Deus, nós já assinamos a sentença de morte. Quando nós zombamos, porque de Deus ninguém zomba, nós assinamos nossa sentença de morte. E uma das coisas que eu falo com as pessoas, principalmente quando estou aconselhando, quando você planta de forma aleatória, de qualquer jeito, de qualquer maneira, joga a palavra para lá, maldição para cá, fala mal do outro, é falso, é infiel, faz coisas enroladas, enroscadas, mente, vive da mentira. Só que tem uma coisa, esse plantio tem um retorno. E quando o retorno chega, a colheita é obrigatória. E daí nós perguntamos, mas por que pode acontecer isso com tal pessoa? Mas por quê? Porque a trajetória dela deixou rastros de sangue, deixou rastros de destruição, deixou rastros de mentira, de engano, de soberba, de lascívia. E eu ficaria aqui a noite toda enumerando tantas coisas. Esse rei da Síria se gabou, dizendo, nem o seu Deus, nem Deus nenhum de nação nenhuma pode impedir que eu te mate, que eu tire você da onde você está, do seu ponto alto de direção desta nação. Mas aqui Ezequias se reuniu junto com o profeta e toda a sua congregação, e todo o seu povo, e toda a sua nação, e oraram ao Deus, o Deus que está vendo eu e você agora. Eu não sei o que você está passando aí. Eu não sei qual é o tipo de problema que você, meu amigo, minha amiga, e aonde esse vídeo vai chegar. Mas tem um Deus neste momento que está olhando para você agora, que sabe os meios para te ajudar, desde que você acredite, confie que Ele é fiel, Ele é justo, soberano sobre todas as coisas. Para Ele não tem coisinha, não tem coisona. Para Ele, os fatos é um só. E quando você obedece, ninguém pode tirar você da rota. Ninguém pode tirar você daquilo que foi determinado. E eu vou te dizer algo, aquilo que Deus estabelece, o homem não pode tirar. Aquilo que está estabelecido por Deus, o homem não vai mudar. Por isso que eu entendo que hoje de manhã, quando eu fazia algumas perguntas para Deus, e Ele me respondia, sede forte, filha, seja corajosa. Não vos assusteis, porque não vos assustei por causa desse rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que aquele que está com ele. Conosco está o nosso Deus, soberano sobre tudo e sobre todos, o Deus de Daniel, de Paulo, de Jacó, o Deus de Elias, o Deus aqui de Isaías, o Deus da pastora Marina, o Deus que te guardou até o dia de hoje. Porque você está vivo, não é porque você é bonzinho, você está vivo, porque Ele tem um projeto na tua vida, porque Ele tem um plano na tua vida. E muitas vezes você se esquece que nós somos imagem e semelhança dEle, caráter dEle, porque tudo que é bom, perfeito, olha só, tudo que é bom, bom é bom, não tem mais ou menos bom. Tudo que é perfeito, perfeito é quando você pega e olha numa peça e fala, isso é perfeito, não tem defeito nenhum. E agradável, agradável é aquilo que quando você olha, os teus olhos enchem de luz, se enche
sabe, de graça, de esperança, de longanimidade, de perseverança, que são as obras do Espírito Santo de Deus. E como podemos olhar tudo isso onde não existe? Mas quando olhamos para esse Deus, nós vemos que a fonte jorra. A fonte expressiva de Deus é jorrar para nós tudo que é bom, perfeito e agradável. Não importa o que você passou até o dia de hoje, o que ficou para trás, ficou para trás. Você não pode resgatar. Aquela discussão que você teve, aquela situação que você teve, dias corridos, talvez hoje, horas atrás, não pode ressurgir novamente. Tem que ser deixada para trás e começar a olhar com novos ângulos, com nova esperança, com determinação, com fé, como aqui o rei Ezequias fez. Buscando o profeta, orando, se prostrando, Deus enviou só um anjo. Nós não precisamos de 2, 3. A palavra de Deus fala que o Senhor, na sua soberania, sabe a medida que Ele tem para cada um de nós. E para nós terminarmos essa live, diz assim no 22, assim livrou o Senhor a Ezequias, os seus moradores de Jerusalém, das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos. Ele lhes deu paz de todos os lados. Deus quer fazer uma obra completa. Há uma promessa na minha vida, há uma promessa na tua vida, há uma promessa para o Brasil, há uma promessa para a nossa pátria, há uma promessa para a nossa terra, e ninguém pode roubar, ninguém pode roubar. Esta promessa é minha, esta promessa é tua. Acredite, confie, ore, faça uma oração de determinação nesta noite. Quando você for se deitar, ou como a palavra fala, entra no teu quarto, cerra a tua porta e fala com Deus em secreto, peça a Ele perdão, libere perdão e comece tudo novo. Comece coisas novas e você verá que tudo aquilo que estava perdido vai começar a ressoar de uma outra forma. A tua família vai ser resgatada, porque verão mudanças em todos os lados, todos os campos. Tudo aquilo que afligia não vai afligir mais. O perdão liberta a cura. Quando você sorri, formoseia o teu rosto, os teus olhos brilham. As palavras não serão mais brutas, mas fale baixo, fale pouco, fale com certeza. Ouça mais, fale menos. Entenda, Deus está trazendo para nós algumas coisas que nós temos que fazer. E neste momento chama-se determinação. Saber o que nós queremos e aonde nós vamos chegar. E quando há um clamor, como aqui o rei fez, ele uniu a nação, ele uniu os patriotas, e ele chamou o profeta, e o Senhor ouviu dos altos céus. Então o Senhor resolveu o problema. Que possamos nessa noite entender que Deus tem muita coisa grande para fazer na minha vida, na tua vida, na vida dos nossos familiares, na vida da nossa empresa, na vida da nossa pátria. E que nós possamos declarar que Ele é o Senhor, acima de tudo e acima de todos. Porque assim você estará dando honra e glória a Ele. Eu sempre falo que cada vitória obtida minha, eu falo, Senhor, é para Ti essa honra. E eu tenho todos os motivos para poder dar essa honra para Ele. Porque eu tenho vivido histórias incríveis que o Senhor tem concluído na minha vida. Então acredite você também, meu amigo, minha amiga, você que não conhece ainda Jesus, acredite, Ele é soberano sobre toda e qualquer situação.
seja ela morte, problema, separação, endividamento, o Senhor te dará uma estratégia. Na hora certa, Ele te mostrará. Busque nele, fale com Ele e você encontrará descanso. Um descanso que você nunca encontrou, uma paz tão duradoura que ninguém pode tirar de você. E você vai enfrentar os problemas como um gigante. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. E antes mesmo que eu termine, eu gostaria de fazer uma oração. Entregar a tua vida, entregar a tua família, entregar minha família também, para que toda essa bênção na nossa terra, que é a nossa casa, a nossa família, a nossa pátria, seja totalmente guardada pelo Senhor. Pai, eu entrego esta live nas tuas mãos. Senhor, eu sei que muitas pessoas ouvirão, chegará muitos, Pai. E eu te peço que o Senhor venha trazer, ó Deus, a realidade de causa. Que o Senhor traga para essas pessoas a necessidade de estar na tua presença. Que eles possam se render ao Senhor, render aos seus pés. Para que tudo, Senhor, venha a concluir mediante a tua vontade. Nós entregamos toda a situação de cada um, doença, situações emocionais, financeiras, amorosas. Pai, tudo, Senhor, está no teu controle e quando nós entregamos, situação da nossa pátria, que possamos, Pai, neste momento, entender que o Senhor é Senhor de tudo e de todos, e que nada foge do controle, porque o Senhor sempre teve o controle de tudo. Que possamos nos deitar acreditando que o Senhor nos dará estratégia em todos os segmentos, porque o Senhor é Deus, soberano sobre tudo e sobre todos. Pai, nós te adoramos. É o que eu te peço, Senhor. Cuida de cada vida. Aonde passar esse vídeo, que o Senhor traga essa certeza dessa plena paz que eu estou sentindo agora. Tudo isso eu te peço no nome do teu Filho amado e no nome dele eu agradeço. Que você tenha uma noite linda, um início de semana, e seja quais forem as situações que você terá que enfrentar, não se esqueça, você é filho de Deus, do Todo-Poderoso, e Ele está com você, como Ele falou lá na palavra. Seja forte e corajoso, eu estou contigo. Que o Senhor te abençoe, que esta graça esteja sobre você todos os dias. Em nome de Jesus, Shalom.